começou o Sporting a ganhar por 1-0. O Porto fez a remontada para 2-1. Sporting empata. Sporting volta a marcar e ganha por 3-2. O Porto empata e faz a remontada. E o Sporting, nos últimos segundos, volta a empatar a partida. 4-4. Que jogo este! E a exemplo do jogo 4 de sábado passado, este também vai ser decidido através da marcação de grandes penalidades. Nessa altura foram precisas 5 grandes penalidades, ou melhor 6 grandes penalidades, para que o Porto ganhasse. Vamos ver agora o que é que vai acontecer, mas é sofrer até mais não. Limpa ali a zona da pista e Girão e Gonçalo Alves na escolha de quem começa a bater estas grandes penalidades. Vamos ver o que é que isto vai dar em mais um jogo super equilibrado entre estas duas equipas, que tudo fizeram e vão continuar a fazer para estarem na final diante do Walking de Barcelos, que, recorde-se, venceu por 3-1 a equipa do Benfica, que à partida era a grande candidata a vencer este campeonato, mas caiu perante o Walking de Barcelos. Dizer também, e aproveitando o tempinho que temos aqui de pausa do subtil, que ir à final com o Walking de Barcelos não é de todo garantia que possa ganhar o campeonato. Veja-se o que aconteceu à equipa do Benfica. Sim, e lembremos que o Barcelos venceu aqui. Não, venceu aqui não só, é detentor de um dos títulos mais importantes do Hóquei Patins. E ganhou aqui também no Pavilhão João Rocha. Ganhou aqui também no pavilhão. Aliás, fez com que o Sporting jogasse, depois dos emparelhamentos todos, jogasse agora com o Futebol Clube Porto, porque se tem ficado em primeiro, jogava com o Barcelos. Bom, a baliza não é aquela que nós pensávamos que pudesse ser, que seria melhor para o Sporting, digo eu. É na baliza. Mas há aqui outro fator, que é o fator, se reparares no aquecimento, o Sporting utiliza sempre aquela baliza. E é a baliza onde ataca para a segunda parte. E é o primeiro a marcar o Sporting. É o primeiro a marcar. Que no Dragão foi o inverso, certo, Luís Subtil? Recorda-me. No Sporting, no Dragão, foi o Porto primeiro a marcar. Foi o Porto a primeiro a marcar, sim. Agora aqui é o Sporting primeiro a marcar. É por Alessandro Verona. Vamos para as grandes qualidades. Momento de muita emoção no João Rocha. Alessandro Verona aguarda a ordem para poder esticar a baliza. Verona tem ordem e a bola foi defendida pelo guarda-redes Xavi Malian. Agora é Hélder Nunes que vai tentar bater Ângelo Girão. Hélder Nunes à espera que apite o árbitro da partida para que ele possa esticar a baliza. Esticou Ângelo e Girão a defender. Pavilhão João Rocha a festejar como se de um golo se tratasse. Defesa importantíssima por parte de Ângelo Girão. A segunda bola parada também defendida pelo guardião do Sporting esta tarde. Aguarda a ordem para poder esticar a baliza. Rafa Bessa tem ordem, a defesa do guarda-redes Xavi Malian. Tudo empatado. É aquilo que eu digo, a importância dos guarda-redes, quer no decorrer do jogo. E que guarda-redes temos aqui? É Edu Lamas, o espanhol do Porto, espera que o árbitro apite para poder esticar a baliza. Esticada de Edu Lamas e marca a formação do Porto. Ali para a zona do sovaco novamente, o Porto tem isto muito bem treinado.
Adianta-se o Porto nesta decisão. Vamos. É do Lamas. É Nolito. Que atira para o golo. Empata Nolito de novo. E agora lá vem o Gonçalo Alves. Lá vem Gonçalo Alves. Logo a seguir ao Sporting ter marcado. À espera de poder-se ficar à baliza do guarda-redes do Sporting, Ângelo Girão. Vai atirar Gonçalo e defende o Girão. Tudo empatado. Vamos para a quarta grande penalidade. Pavilhão ao rubro-inês. Não há dúvida nenhuma que mais uma vez Ângelo Girão a defender. Xavi Malian marcou no tempo regulamentar. Ou melhor, o João Soto. E agora não marca, a bola foi ao lado e é agora o Rafa Costa, o próximo jogador do Porto, para o lance de bola parada. Formação do Porto, aguarda a ordem do árbitro da partida, o guarda-redes Rafa Costa, e defende outra vez o Ângelo Girão, outra vez tudo empatado. E vamos para a quinta grande penalidade, que poderá não ser a última. Que momentos estes estamos a viver. Ajoelha-se Rafa Bessa, nem quer ver. E Magalhães, a defesa do guarda-redes Xavi Malian. E tem agora o Porto, por intermédio, vamos ver de quem, a possibilidade de decidir a sorte desta decisão da marca de grandes penalidades. Guarda a ordem para bater à baliza, o Telmo Pinto esticou e defendeu Ângelo Girão. E continua a festa, Inês. Sem dúvida, porque Ângelo Girão, gigante, mais uma vez na baliza. Para tentar desfeitear o Xavi Malian. A Lapa defesa. A bola foi muito bem colocada, mas muito bem defendida também por Xavi Malian. A bola ia colocadíssima, mas... E agora, quem é que no Porto de levar o Porto para a final da prova? Ângelo Girão, com a responsabilidade tremenda de evitar que tal aconteça. Grande momento, muitas emoções, muitos nervos nesta altura, com Gonçalo Alves à espera que apite o árbitro da partida para ele poder esticar para a baliza. Gonçalo Alves, Girão na baliza e o Porto marca, e o Porto está na final da Liga Placar de Hóquei em Patins. A festa é feita pelos adeptos do Futebol Clube do Porto. Cai nas meias finais a formação do Sporting e nos dois últimos jogos cai na marcação de grandes penalidades. E quando se diz, e nós muitas vezes dizemos que os lances de bola parada têm muita importância, se fosse preciso, estes dois jogos frente ao Porto, destes últimos dois jogos, foram a prova disso mesmo. Sem dúvida. As bolas paradas são importantíssimas. O Sporting teve nos dois jogos no Dragão a oportunidade de poder vencer esta equipa do Porto. Não o conseguiu. Isto é sempre alguma sapiência e também